Bom dia. Antes de fazer doutorado, mestrado, essas coisas em letras, eu fiz filosofia, eu tenho graduação em filosofia, e hoje quem vai falar não é o Lucas, cientista da linguagem, é o Lucas, filósofo. Tá bom? Então eu vou trazer um pouco de reflexões sobre... Eu acabei de chegar e um processo de ressignificação de vivência aqui em Moçambique, sempre pensando no sentido do ensino, de língua, literatura e cultura como uma coisa só. A gente divide por questões didáticas, mas no final de tudo, é tudo. Vamos lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que regorjeiam, eu tenho que mudar. Aí. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. No céu tem mais estrelas, nas várzeas tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cisma, sozinho, à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Se quer avistar-te as palmeiras, onde canta o sabiá. Todo mundo já ouviu, já leu, é quase que um imaginário do povo brasileiro e também dos nossos estudantes de literatura essa canção. Deixando um pouco as discussões sobre o momento histórico e a perspectiva estética dessa época, que era o romantismo, em que uma das características era o ultranacionalismo, que na época era um pensamento viável, aqui a gente pode extrair... Desculpa. Ali, opa. Aqui a gente pode extrair um tipo de pensamento que a minha terra tem, minha terra é, minha língua tem, minha língua é. Minha pátria é minha língua. Ok. A relação entre... Opa! Eu estou tentando sincronizar a vida aqui. Ah, tá. A relação entre ser e estar, né, identidades e territórios, é muito presente na nossa Constituição, como falantes, como pessoas, como nações, como nacionalidades, enfim. Então, a gente trata a língua, ou considera a língua, e aprende e ensina a língua como um conceito universal e totalizante, né? Reconhecido muito pelas ciências das linguagens, né? Mesmo considerando as concepções mais usadas, né? A gente considera uma língua como instrumento humano para a comunicação, que geralmente também é definido como base geopolítica, práticas verbais usadas em determinados territórios. Então, nação, território, identidade, língua, quase vira uma coisa só, né? E essa concepção, a gente sempre nos encoraja a pensar a língua, meu Deus, a língua como um conceito extremamente ontológico, como formador do ser, né? E isso surgiu, né, num momento bem imperialista, a relação entre colônias e colonizados, e nesse sentido, a partir desse momento, as línguas passaram a existir em forma de léxico, gramática, discursos, livros, dicionários, assim como as línguas são identificadas como língua da globalização. Falar uma língua é fazer parte de uma nação. As línguas e as gramáticas passam a ser anteriores ao falante. São entes ontologicamente vivos. A língua é viva. O discurso pré-sociriano, né, de que a língua é um organismo e que a gente absorve aquilo, né, e reproduz essa ideia como um ser que vive. A língua como um ser que vive. E nessa aquisição de língua como um ser que vive, a gente acaba desconsiderando quem realmente vive, que são as pessoas que falam essa língua, né? Então, o ponto a gente até considera a língua um ser ontológico ao ponto de achar que é possível se ensinar uma língua. É o que nós fazemos aqui, é o nosso trabalho, né? É possível fazer com que as pessoas aprendam uma língua, pelo fato de que achar que ela é um ser que vive por aí. E nessa concepção de que a língua é um ser que vive por aí, a gente acaba achando que é possível ensinar, é possível aprender, é possível avaliar, inclusive medir as suas habilidades de incorporação daquele ente.
sabe, com a entidade baixa, um processo bilíngue, né? Não estou falando mais português, estou falando inglês. É quase que um processo de possessão. Isso é o ser entidade. E nesse processo, essa concepção nos leva a pensar nas palavrinhas famosas que a gente tem aí em nossos projetos. Promoção e difusão. Né? A gente ama. Vamos promover, vamos difundir como a língua como um ser separado das pessoas. Né? Língua não existe, gente. O que existe é gente. Seres falantes. Esses existem. E como ensinar isso? Diante de pessoas altamente complexas, né? De seres que... Como é que é as nossas relações diante desse ensino de um ser, já que a nossa concepção de língua é um ser como entidade? Que a gente é quase que um sistema de possessão. É uma entidade, então a gente possui ou não possui. Às vezes incorpora mais, às vezes incorpora menos. É para isso que existem exames por aí, que medem as habilidades de possessão de língua. E essas relações, né, que nós mantemos, que nós levamos para onde a gente vai, com culturas diferentes, com seres diferentes, tudo diferente. Quando a gente sai do nosso país, até mesmo quando você sai de Goiás e vai para Brasília, são coisas totalmente diferentes, são realidades diferentes, são vidas diferentes. E aí, como é que é a nossa relação? Com essa concepção de língua como entidade, que pode ser enfiada na sua cabeça, a nossa tendência, as nossas relações, é sempre controlar, dominar, impor, sobrepor, juntar, estocar, agregar. Que tipo de relação é essa que você está tendo com seus alunos de línguas estrangeiras? No meu caso, de uma língua oficial, como vocês sabem muito bem, é um oficial, mas não é afetiva. Que tipo de relação eu posso... Isso é uma pergunta introspectiva. Que tipo de relação eu posso construir com os meus alunos para ensinar a eles língua e literatura brasileira? Que relação eu tenho que manter com eles? Que tipo de relação é essa? Quando eu falo de relação, eu penso em todas as esferas de relacionamento. Vamos fazer a revolução? Vamos fazer a revolução. Mas que tipo de relação é essa? Que nós mantemos com a micro-relação, o pequeno contato com o seu aluno, com o nosso aluno, especificamente no meu aluno, eu com ele. Vamos fazer revolução? Vamos fazer revolução. Política? Muito. Mas até que ponto isso interfere na nossa relação micro com nossos alunos? É isso que eu trago aqui como uma reflexão. Né? A revolução proletária, que a gente sonha, né? Ela, às vezes, é preciso, não é do proletariado para o patrão. Às vezes, esse entendimento de relação constituída entre um proletário e um patrão, às vezes você conduz essa concepção de relação para um proletário com um proletário. E não é a mesma concepção. Quer fazer revolução política, levantar a bandeira da política, mas e as micro-relações? Até que ponto essa revolução macro interfere nas relações micro? Né? Você controla, você domina, sua fala impõe? É isso. Como é que é possível ensinar Moçambique tão complexa como ela é, em que a minha relação não seja de dominação, de imposição? Eu vou chegar falando Machado de Assis, sem pelo menos falar sobre Craveirinha? Que tipo de relação é essa? Que tipo de colonização é essa? Colonização até que foi legal, porque era um momento histórico. Mas e hoje? Até que ponto você não está sendo um colonizador? Vamos decolonizar. Você já parou para pensar? Essas perguntas eu não faço, não é para vocês, é para mim mesmo. Até que ponto você para pensar, eu estou ensinando português, cultura, literatura, mas como? É chegar lá, jogar Machado de Assis, vamos lá. Sem entender quem foi Craveirinha? Qual os elos de relação? Então, é essa a questão. Não adianta você gritar por aí que está fazendo política linguística, que você está fazendo guerra. É um ensino pela guerra, é um ensino... É esse o discurso. Tudo proveniente da ideia de língua como um ser ontológico, que é ensinado.
Isso é guerra, é o discurso de guerra. Batalhar entre a literatura brasileira, a literatura portuguesa, enfim, ao tempo. E a gente, para fazer isso, precisa desfazer coisas, né? Desconfiar da própria teoria, das perspectivas, né? É um processo de desfazer mesmo, né? E nesse processo de desfazer, é quase que um vazio, né? Cheio. Meio um paradoxo, né? Mas é isso. Diante das nossas relações com nossos alunos no dia a dia, é preciso que se tenha essa concepção. Está sempre vazio, mas ao mesmo tempo cheio, né? É isso. E nesse aspecto, a relação e a aproximação e a reproximação é nesse sentido. Ensinar a língua, a literatura, a cultura brasileira, portuguesa, alemã, francesa, sei lá, é pelo processo de reaproximar. Quer fazer revolução? Faça, mas primeiro reaproxime. Não com a cultura da guerra, mas com a cultura da reaproximação. É nesse sentido. Imagina, como ensinar literatura, cultura brasileira em Moçambique, um país extremamente complexo. Que tipo de relação eu vou ter, né, com os meus alunos, enfim. É uma relação de imposição? Vamos todo mundo ler Machado? Decorar Gonçalves Dias? Né? É nesse sentido. Eu me pergunto todo dia. Como fazer das minhas práticas pedagógicas encontros, diálogos, coexistências? Né? Coexistência no sentido aqui, eu me apoio muito em Martin Buber, um filósofo da relação, famoso filósofo da relação. Para ele, toda relação humana é encontro. Engraçado que em Xangana, eles têm uma filosofia do encontro que é muito interessante. Se um dia você encontra alguém, você sempre vai reencontrá-la. Porque se você não reencontrá-la de novo, alguma coisa aconteceu. E é isso. É essa valorização do encontro. Né? Ou você morreu, que eles não esperam que isso... Mas sempre você vai reencontrá-lo. E é esse processo. Né? É nesse processo. Isso vai muito ao encontro do que o Martin Buber fala sobre a filosofia da relação. Né? O eu para o tu para o eu, ou o eu para o isso. E essa constituição, né? Essa relação que a gente precisa sempre fundamentar a nossa prática de ensino, a nossa prática pedagógica. Né? A relação ela produz essas possibilidades, né? Da pessoa estar no mundo. Então é isso que é ensinar a língua. Né? É sempre pela reaproximação. Se você chegar lá e falar de várias literaturas brasileiras, sem nunca pensar em que literatura existe aqui, que língua corre por aqui, que língua se vive aqui, você está fazendo política reverso. Está impondo do mesmo jeito. Nessa atitude eu-tu, né, aqui que a gente sempre volta a pensar, eu vou ler o final, né? Não pode ser apreendido, aprisionado em representações, sempre escapa. Quando a gente pensa que está se relacionando, ela sempre vai escapar. Né? Essa relação ela nunca se reduz à percepção, é sempre intensa, é sempre viva, é sempre pulsante, né? Sempre ressurge diferentemente em contínua transformação. Então, as relações aqui são micro. É você e seu aluno, os seus alunos, enfim. É sempre essa concepção. Né? A existência é sempre pautada na alternância, né, das atitudes entre eu, tu, eu, isso e os seus desdobramentos. Então, a relação é a base do ensino. É a base da aproximação ou reaproximação entre culturas. Né? E aqui eu trago uma citação do Daniel Munduruku. Eu vou ler só o final. Educar é, portanto, envolver, é revelar, é significar, é mostrar os sentidos da existência. Né? É dar presente, é não acabar quando a pessoa se forma. Não acaba quando a pessoa se forma. Não existe formatura. Quem vive o presente está sempre em processo. Então, se a gente não repensar o perfil, quando eu falo a gente, é eu. É uma reflexão introspectiva. Né? É sempre pensar a relação no ensino. Né? E não simplesmente o ensino. Como é que eu vou dar conta de essa complexidade de que é Moçambique? A experiência implica um distanciamento reflexivo, situando no âmbito do isso, enquanto a relação está no âmbito do tu. Relação é vivência, não experiência. É viver, não é experimentar. E
O eu possibilita contemplação, novas sensações, atravessamentos, né? É essa relação. É sempre estar disponível para o que pode acontecer. Será que seus alunos realmente estão interessados em estudar? Acabou. Enfim. E eu só vou terminar mostrando a palavra, né, como a importância para o diálogo. Ela é sempre que vai estabelecer o entre, né? A palavra proferida é o estabelecimento, é ali onde acontece o ensino, na verdade, né? E tudo isso ressalta o encontro, né? Uma consequência de uma relação que refletirá na vida da pessoa também fora de qualquer situação específica, né? Não é o engavetamento de um português específico, de um português instrumental. É um português para ela viver, né? E se dar bem em qualquer relação, né? E é isso. Como ensinar literatura e cultura brasileira em Moçambique é chegar junto. Passei sem vocês verem, né? Que legal. Eu estou voltando, meu Deus. É isso. E eu termino reafirmando a minha dúvida, né? Como ensinar língua e literatura e cultura em brasileiro em Moçambique? Chegar junto, aproxegar, tomar junto, né? Essa é a... Vai explodir. Acabou. Obrigado. Até mais.